paz, Senhor. Vai ouvindo louvor aí em nome de Jesus. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. Paz do Senhor, boa noite, povo. Exemplo pra mim, Deus abençoe a vida de vocês, amém? verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eita glória, aleluia, Jesus. Deus é bom, igreja, Deus é fiel. Jesus é o Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Eita glória, aleluia. Sangue tombava nas ruas, Hoje a palavra vai ser forte, hein, igreja. vitória nas mãos. Deus vai falar conosco, amém? Verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Oh meu Deus, reaviva A igreja precisa ser avivada nos dias de hoje, igreja. A igreja do Senhor está dormindo. Precisa ser avivada pelo poder do Espírito Santo. Começando dentro de nós. coração.
Amém, igreja? Pai, Senhor Jesus, povo de Deus, mais um dia, né, na presença do Senhor, pela graça e misericórdia que nos alcançou. Estamos aqui, né, em nome de Jesus, trazendo mais uma palavra, né, para os irmãos, pro coração do irmão, né, e para que o nome do Senhor venha ser glorificado nessa noite, né, através da minha vida, através da sua vida, porque a partir do momento que a gente ouve a palavra, né, a gente conhece, a palavra nos liberta, então automaticamente a gente também transmite a palavra do Senhor, né? Então, para quem for ouvir, receber esta mensagem, seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus possa falar ao teu coração, amém? Glória a Deus, né? Hoje, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre os falsos profetas, né? Deus tinha colocado essa palavra no meu coração e eu fui estudar, né? Fui procurar na Bíblia algumas passagens, né? E aqui eu achei o texto base, né? Para essa palavra, no livro de Mateus, no capítulo 7, do verso 15 ao 23. É o texto base, né? Onde Jesus ele vai ali nos mostrar, né, o que é um falso profeta, né? Então ali, quando Jesus ele está explicando para os discípulos, ele está falando que nós devemos se acautelar sobre os profetas, sobre os falsos profetas, né? Que nós devemos o quê? Estar atentos com os sinais de uma pessoa que é um falso profeta, né? Então, de imediato, né, sem demais, né, sem delongas, no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 15 ao 23, fala sobre os falsos profetas, né? E a Bíblia do Senhor vai falar assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não podem a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizar em teu nome, e em teu nome nós expelimos o demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitadamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eita glória, aleluia. Igreja, essa palavra aqui, né, já está falando tudo, né, sobre uma pessoa que ela é um falso profeta. E não serve somente só para um falso profeta, isso serve para um falso cristão. Cristão não, um crente, né, porque cristão ele imita Cristo. Agora crente até o diabo né, até o diabo e seus demônios, eles também são crentes, eles creem no poder de Deus, eles creem na existência de Deus. Tanto é que eles habitavam com o Senhor nos altos céus, né, na eternidade. E ali, por causa da soberba, né, de Satanás, do seu orgulho, da sua inveja, ele foi atirado dos céus, né, juntamente com seus demônios, né. Então, crente até diabo né. Então, um cristão, ele segue a Cristo. Ele é representante de Cristo na terra, ele é um embaixador de Cristo na terra. Então, igreja, isso também serve para os falsos crentes, né? Que dizem ser crentes, mas não são. Então, a primeira coisa, irmãos, que a gente tem que analisar é o seguinte: como que a gente conhece o falso profeta? De imediato, é difícil você olhar para uma pessoa e já julgar que ela seja um falso profeta. Então, para que isso não venha a ocorrer, o julgamento, né, alheio, sem base bíblica, o que o Senhor diz? Eu vejo assim, dois sinais para você analisar e descobrir uma pessoa
né, que é falso profeta? Primeiro, sua pregação. Normalmente, os falsos profetas, eles pregam, entre aspas, alguns versículos isolados da Bíblia e esquece de explicar o contexto. Muitas vezes nem prega a palavra, fica só nas revelações, falando em língua, fica lá fazendo show em cima do altar, e palavra que é bom, nada. Outra coisa, não prega sobre arrependimento, não prega sobre salvação, não prega sobre o arrebatamento, não prega sobre os fins do tempo. Aí você já vê que a pessoa é um falso profeta. Por quê? Ela só quer ensinar coisas da terra. Ela só ensina ensinos motivacionais, onde fala que você vai prosperar, você vai subir, você vai ter vitória, que você vai ser abençoado. Isso é bom? Amém, glória a Deus. Deus faz? Sim, Deus faz. Porém, essas coisas, irmãos, é consequência da vida de um cristão que serve a Deus e que está em obediência. Não significa nada eu ser pobre, não significa que eu não sou de Deus só porque eu sou pobre. E também não significa que eu sou uma pessoa rica que eu também não tenho Deus. Não, tem pessoas que têm riqueza, são ricas, são prósperas, que têm temor ao Senhor. Porém, são poucas pessoas, porque o dinheiro, o amor ao dinheiro corrompe essas pessoas, né? Então, o primeiro sinal que eu vejo de uma pessoa ser falso profeta é que ela não prega realmente a palavra de Deus. Ela pega ali um versículo isolado, prega o que ela acha, o que ela entendeu do texto, prega coisas que não tá na Bíblia, né? E não prega contra o pecado, não prega sobre a volta de Cristo, não ensina a igreja, fica só com blá blá blá, né? Com mimimi em cima do altar. Aí você já vê, é um ponto já de referência que você consegue observar uma pessoa, se ela é falso profeta ou um falso crente, né? O segundo ponto, irmãos, aqui Jesus deixa bem claro, pra gente descobrir, a gente identificar uma pessoa quando ela é falso profeta. Quando ele fala assim, ó, que os falsos profetas, eles se apresentam disfarçados de ovelha. Então, quer dizer, por fora, né, na aparência, ele, de primeira instância, você vai olhar e vai falar, não, é um servo de Deus. É um homem, é uma mulher de Deus. Na aparência. Só que o Senhor fala que a gente vai ver se essa pessoa é ou não de Deus pelos frutos. Então, como que uma árvore, ela é boa e ela dá frutos maus? Não existe isso. Ou a árvore boa dá frutos bons, ou a árvore mal dá frutos maus. Jesus, ele nos compara como árvores, né? Tem várias passagens aqui na Bíblia que Deus compara nós como árvores, né? E Jesus nos comparando como árvore, ele fala assim, ó, que as árvores que não dão bons frutos, elas são cortadas e lançadas ao fogo. Quer dizer, ela está aqui enraizada na terra, está habitando na terra essa árvore, só que ela não dá fruto, ela não gera. E quais são esses frutos, igreja? É os frutos do Espírito Santo. É os frutos de transformação na vida de uma pessoa que se converteu a Cristo. Então, se uma pessoa, você vê ela, você identifica ela pelo seu testemunho de vida, você vai olhar, você vai analisar se ela realmente está dando frutos de justiça, frutos de luz, que é os frutos do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5, o apóstolo Paulo descreve os frutos do Espírito Santo, e ele fala que uma pessoa que nasceu de novo, que se converteu a Cristo, ela dá os frutos de justiça, os frutos que o Espírito Santo nos impulsiona a fazer. Então aqui, logo de imediato, Jesus ele já repreende. Ele já ensina como a gente consegue discernir e ver quem é e quem não é. Então, uma pessoa que diz que é crente, que é homem de Deus, que faz isso, faz aquilo, mas o seu testemunho de vida diz ao contrário, é um falso profeta, é um falso cristão, né? Então, o Senhor fala já, né, que assim pelos seus frutos, você os conhecerá. Então, quer dizer, Jesus é claro, olha, vocês não vê a aparência não olha para a aparência, olha para o coração.
Só que o coração, quem pode discernir é só Jesus, é só Deus. Então, ele falou pra gente olhar o quê? Pelos frutos. Os frutos desta pessoa vai nos dizer se ela realmente é de Cristo ou não. Por isso, igreja, que muitos naquele dia vão falar assim: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome falamos línguas, em teu nome louvamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos caridade, em teu nome trazemos revelação, em teu nome curamos, fizemos muitos milagres em teu nome. Aí o Senhor vai falar assim, naquele dia: eu não vos conheço, nunca vos conheci. Por quê? Porque atrás de uma máscara, atrás de uma falsa aparência, o coração estava podre. Agora você me diz, uma pessoa que diz que é cristão, que serve a Deus, que é do Senhor, não paga a conta, maltrata a mulher, os filhos e vice-versa também, né? Porque tem muitas mulheres aí também que só Jesus na causa. Não paga a conta, maltrata os filhos, maltrata as esposas, ou a esposa maltrata o marido, né? Não trabalha, vive nas costas dos outros, se prostitui, olha para as mulheres na rua, xinga, fala palavrão, vive as coisas mundanas. Como que uma pessoa dessa diz que é crente, se a conduta dela não diz que ela é crente? Pelo contrário, a conduta dela condena ela. Porque os frutos que ela demonstra são frutos, são obras infrutíferas das trevas e não frutos da luz. Então Jesus vai condenar esse povo. Jesus vai condenar, sabe por quê? Porque eles estão usando o nome de Deus, usando o nome do Senhor para praticar as suas obras infrutíferas de trevas, para praticar os seus desejos carnais, suas concupiscências, para fazer aquilo que lhe agrada. Então por que vão ser condenadas? Porque em nome de Deus estão blasfemando o nome do Senhor. E eles vão ser condenados porque eles praticam a iniquidade. É como os fariseus. Quando Jesus repreende os fariseus, ele fala assim, para a multidão que estava ali em volta e também para os seus discípulos: olha, tá vendo isso que os fariseus estão pregando, ensinando? Pois é, vocês ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Eles pregavam. Então, aparentemente, diante das pessoas, eles eram servos de Deus, eles eram sacerdotes, eles serviam a Deus piedosamente. Mas Jesus, conhecendo as suas obras infrutíferas de trevas, conhecendo teu coração, teu testemunho de vida, ele repreende os fariseus e fala: aquilo que ele está falando, vocês praticam, mas o que eles estão fazendo, vocês não façam, porque está contra a palavra de Deus. Eles falam uma coisa, mas eles não vivem o que eles estão falando. Então serão condenados essas pessoas que usam o nome de Deus, muitas vezes para se promover, para se engrandecer, para receber convites, para pregar, para louvar, para cantar, cobra horrores, tá? Jesus fala aqui, que por dentro são lobos roubadores. Então quer dizer, rouba o povo de Deus, eles roubam o povo de Deus, né? E serão condenados. Então, eu trouxe aqui algumas referências bíblicas, não vou ler porque não vai dar tempo, vai ficar muito grande o vídeo. Mas as referências bíblicas, igreja, fala lá em Mateus 12, no mesmo livro, do 33 ao 37, onde o Senhor fala, né, sobre as árvores e os seus frutos, né? Então, como que uma pessoa, né, ele fala assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala que o coração está cheio, né? O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do tesouro mau tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia de juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então quer dizer, se você prega uma coisa e você não defende aquilo que você está pregando, você está vivendo outra coisa, você vai ser condenado por isso, né? Então, o simples fato, igreja, de nós aceitarmos a Cristo, de nós falarmos sim para Jesus, de nós sermos batizados nas águas, isso aí não significa nada. Isso aí não é o suficiente para a gente ter a salvação. Porque quando a gente aceita Cristo, a gente está num processo.
certo? Nós entramos num processo de transformação. Este processo, irmãos, na vida de uns vai ser mais rápido, na vida de outros vai demorar mais. Cada um tem a sua estrutura, ok? Deus sabe trabalhar na vida de todo mundo. Só que o porém é que muitas pessoas, elas já conhecem a palavra de Deus, elas já sabem o que é errado, mas elas continuam batendo no mesmo pecado, sabe? Elas continuam ali usando o nome de Deus para satisfazer os seus bel prazer. Então, por que Deus vai condenar essas pessoas? Por quê? Porque eles fazem aquilo que eles não falam. Vivem uma coisa que eles pregam uma coisa que não vivem. Então, esses falsos profetas, que é somente as lãs das ovelhas, né? Eles não querem pagar o preço pelas almas, né? Eles não querem pregar a verdade, eles não querem libertar as almas que estão cativas, presas nas correntes de Satanás, porque eles querem isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Né? E hoje em dia a gente sabe que nós necessitamos do dinheiro, nós dependemos do dinheiro para sobreviver na terra, certo? Só que muitas pessoas, igreja, muitas pessoas estão enriquecendo às custas do dinheiro do povo de Deus, né? Essa é uma realidade. A gente vê milhares de ministérios aí famosos, igrejas grandes, ricas, não vou nem citar o nome, porque provavelmente vocês já conhecem, já sabem quem seja, mas por aí a gente vê que o falso profeta, ele não está preocupado em levar as almas para o céu, ele não está preocupado em pregar a palavra para essa pessoa, ele não está preocupado em alcançar essa alma para Jesus, né? Porque essa alma ela só vai ser alcançada por Jesus se você pregar a verdade para ela. Porque você pregando a verdade para ela, ela vai saber o que é pecado ou não. Agora, quando o falso profeta só prega a vitória, bênção, receba, 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 e fica pulando, rodopiando dentro do culto, né? Não sei pra que isso. E fica falando em língua, sendo que a Bíblia fala que tem que ter um intérprete para poder, né, interpretar as línguas que tá falando. Que a Bíblia fala que o dom de língua é para, né, é para nos edificar individualmente. Agora a pessoa passa 10, 15 minutos falando em língua no altar, não prega nada de Bíblia, pega uns versículos isolados e só fica falando de bênção, de vitória, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer. E a mensagem de arrependimento, a mensagem de salvação, o camarada não prega, deixa o povo enganado. Isso que é o pior, faz o povo ficar enganado nas heresias dele, nas mentiras dele. E a Bíblia fala o quê? Que os fariseus, eles não entravam na porta e não deixavam aqueles que queriam entrar também entrar. Então, igreja, olha só a situação que estamos vivendo hoje. Se já existia isso, irmãos, na época de Jesus, na época dos apóstolos, o apóstolo Paulo mesmo foi o que mais escreveu sobre os falsos profetas. João, Pedro. Se lá naquela época já existiam os falsos profetas, os falsos cristos, vocês imaginam agora. Imagina agora como é que não tá. Então, assim, fora os escândalos que a gente tá vendo aí hoje nas redes sociais e essas coisas por aí, né? Mas, enfim, para resumir aqui, as referências bíblicas, né? As falsas doutrinas, os falsos mestres. Lá em Filipenses 3, no verso 2 ao 11, Colossenses, capítulo 2, do verso 8 ao 15, 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 3 ao 7, 1 Timóteo, capítulo 6, do 3 ao 10, 2 Timóteo, capítulo 2, do 14 ao 26, 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 22, e 1 João, capítulo 4, do 1 ao 6. Então aqui são referências bíblicas de como você identificar um falso profeta. Aquele que diz, né? Aquele que diz que está em Cristo, nova criatura é. A Bíblia é clara, né? Então, se uma pessoa fala que ela está em Cristo, que ela foi convertida a Jesus, ela tem que demonstrar os frutos do Espírito Santo e praticar as obras de justiça. Isso vai dizer se uma pessoa é cristã ou não. Não é o simples fato de falar, eu creio em Cristo, eu aceito Cristo na minha vida, eu tenho Deus no meu coração, o que importa é meu coração. Não, o teu coração não importa, porque a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso e perverso, certo? E Deus, ele não quer só o teu coração, porque ele não é açougueiro, né?
Deus, ele requer corpo, alma e espírito. Ele requer essas 3 condições. Porque você é templo e morada do Espírito Santo. Então você não pode fazer o que você quiser com o teu corpo. Você tem que guardar a sua alma, né? Você precisa dar um lugar para a tua alma e guardar o teu espírito, porque a Bíblia fala que o Senhor, ele é espírito. Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então você não adora a Deus com a tua carne. Você tem que adorar a Deus com o teu espírito. O espírito do homem que nós temos. E a nossa alma tem que estar guardada no Senhor, porque a nossa alma são os nossos sentimentos, são os nossos desejos, é a nossa vontade. Então a nossa alma precisa se submeter ao Espírito Santo. E o nosso corpo é templo dele. Então o Espírito Santo não vai habitar em templo sujo, em templo impuro, em templo pecaminoso, sujo, né? Impuro com as coisas do mundo, com as coisas do Egito. O Espírito Santo quer templos limpos, templos que estejam abertos para que ele venha habitar e morar. Então, irmãos, aqui, né, para não ficar muito longo o vídeo, a palavra do Senhor fala que as pessoas que são verdadeiramente cristãs, que estão na fé, elas apresentam os frutos do Espírito Santo, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Ó, tá vendo? Não vive na carne mais, elas vivem no Espírito. E o que é viver no Espírito? É ter os frutos do Espírito Santo que eu acabei de ler. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos de possuir vanglória. A pessoa que ela é cristã, que ela tem os frutos do Espírito Santo, ela não precisa ficar se vangloriando, se amostrando que ela é cristã. O próprio Espírito Santo que habita em nela vai testificar para outras pessoas que ela é uma serva de Deus, um servo de Deus, provocando uns aos outros, sendo inveja dos outros. Então, olha aqui, os falsos profetas, eles têm inveja uns dos outros, né? Eles têm inveja porque eles querem pregar mais que os outros, eles querem ter mais status que os outros. Eles não estão preocupados com as almas das pessoas, eles estão preocupados somente com a lã, com a gordura das ovelhas, né? Preocupados somente em enriquecer na terra. Não prega contra o pecado, porque a palavra do Senhor, igreja, ela confronta o pecador. Deus, ele não massageia ninguém. Ele não massageia o ego do ser humano. Deus, ele precisa nos confrontar, porque nós estamos habitando um corpo corruptível, pecaminoso. E Deus, ele precisa nos levar para o céu. Mas para que isso aconteça, nós temos que abandonar as velhas práticas, deixar o velho homem sepultado na terra, morrer os nossos prazeres com esse velho homem e nascer do Espírito Santo. Quando Jesus tem um encontro lá com Nicodemos, ele fala, olha, importa-vos nascer do Espírito Santo, nascer de novo. E ali Nicodemo está entendendo bolufas nenhuma do que Jesus está falando, porque ele era carnal, ele era terreno, ele era mestre de Israel, mas ele não entendia as coisas do Espírito. Então Jesus fala para ele, olha, você precisa nascer do Espírito Santo. Porque o Espírito, ele é como o vento. Quem nasce do Espírito é como o vento. Não sabe para onde vai, nem para onde vem. Ele é guiado. Então, não é mais a sua carne que te guia. É o Espírito Santo de Deus que te guia. Agora, se você não der liberdade para o Espírito Santo trabalhar na tua vida, se você não separar o teu corpo para o Senhor, quem que vai reinar na tua vida? É a carne. E se você deixa a carne reinar, automaticamente você está chamando o pecado para reinar juntamente com você. E se o pecado reina na tua vida, automaticamente você está fazendo a vontade de Satanás. Porque o que alimenta as trevas, irmãos, o que alimenta as trevas, o que alimenta os demônios, o diabo, né? O que dá brecha para eles agir na tua vida é os pecados. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque esses falsos profetas que estão surgindo hoje, profetas do Pix, profetas de revelações, é o que mais tem. E a Bíblia fala que Satanás também revela. Satanás faz cair fogo do céu. Satanás faz milagres, né? Satanás prega. Satanás fala em língua. Satanás imita Deus também, meus irmãos. Então não vamos ficar achando que porque eu tô na igreja e tal. Não. Satanás também ele entra nas igrejas, viu? Ele entra na igreja. E se nós não vigiar, não tiver o discernimento espiritual, ele entra
usa as pessoas para falar nos altares, revelar, né, profetizar. E se você não tiver discernimento do Espírito Santo, você vai achar, ai, é de Deus. Ai, a pessoa tá lá. Outra coisa também, a pessoa não pode subir no altar, começa a falar em língua, todo mundo já começa, glória a Deus, aleluia, aleluia, porque a pessoa tá falando em língua, sabe? Com coisa que o falar em língua te torna uma pessoa mais espiritual que as outras, né? Então tem isso também, né? A pessoa sobe no altar, começa a falar em língua, a pessoa, os irmãos já ficam, glória a Deus, aleluia, porque o irmão começou a falar em língua. E revelação, vixe, é o que mais tem. O povo não está interessado em ouvir a palavra de Deus, a verdade que liberta. Eles estão interessados nas revelações, nas profecias, nos milagres, nas bênçãos. Irmãos, isso é um fato, né? Porque tem muitas pessoas que são enganadas, sim, elas são ignorantes, sim, tem pessoas, né? Só que eu falo pra vocês, tem muitas pessoas também, irmãos, que elas também gostam de ser enganadas. Sabe por quê? Elas gostam disso, elas gostam das coisas mundanas, elas gostam de receber palavras, né, que mexem com as emoções dela e não confrontam, sabe? Então, o papel do falso profeta exclusivamente é esse. É mostrar para as pessoas ali, aparentemente, que ele é um homem de Deus, né? Então, ele não vai lá de qualquer jeito, não. Ele vai colocar aqui um terno, uma gravata, uma calça social, um sapato social, né? Vai lá, vai arrumar o cabelo, né? Vai tacar a Bíblia debaixo do braço, sobe no altar, começa a falar em língua e tal. Aparentemente, nós vai falar, não, é o homem de Deus, né? Mas quando ele abrir a boca para pregar, e aí? O que vai sair da boca dele? Será que sai a palavra de Deus que liberta, que cura, transforma as pessoas? Ou só vai sair blá blá blá, baboseira, e não vai ter palavra de arrependimento, de salvação? Então, irmãos, é difícil, né? Nós estamos hoje vivendo uma geração tenebrosa. Infelizmente, né, com dor no coração que a gente fala, infelizmente as trevas estão ganhando, estão reinando. Por quê? Porque a igreja do Senhor, ela é omissa, né? A igreja do Senhor, ela tá se acovardando. Por quê? Porque ninguém mais quer pagar preço em oração, em jejum e consagração. Ninguém mais quer pagar o preço para confrontar o pecado das pessoas, né? E se você vai confrontar o pecado das pessoas, elas falam assim, você não pode me julgar, porque lá no livro de Mateus está falando assim que nós não devemos julgar para não ser julgados. E interpreta totalmente aquela palavra erroneamente, porque quando Jesus fala naquela passagem que nós não devemos julgar, para nós não sermos julgados, ele está falando sobre o julgamento hipócrita. O que é o julgamento hipócrita? O julgamento hipócrita é quando você está praticando algo de errado e aí você quer condenar o pecado do outro irmão. Só que a Bíblia fala que nós devemos primeiro tirar o cisco que está no nosso olho, para depois querer tirar o cisco no olho do irmão, o argueiro que está no olho do irmão. Então ali Jesus não proíbe a gente julgar. Jesus proíbe a gente o julgamento hipócrita. Olha, por exemplo, se eu prego contra a bebida, mas eu bebo, ou eu prego contra o cigarro, mas eu fumo, e eu vou lá condenar a pessoa, é um julgamento hipócrita, porque nem eu tô liberto, como que eu vou julgar outra pessoa, sabe? Então não tem lógica. Mas a partir do momento que nós abandonamos os vícios, os pecados, e nós estamos transformados pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz que nós devemos julgar todas as coisas segundo a reta justiça de Deus. Então, Deus nos deu essa autoridade para julgar os erros e os pecados, sim, mas diante da palavra. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu sinto, não, é o que está na palavra de Deus. Porque se nós não julgarmos e condenarmos o pecado, igreja, se nós não exortarmos e mostrar aí as falsas heresias, os falsos ensinos, os falsos profetas, as pessoas vão ficar no erro, sabe? As pessoas vão achar que aquilo é de Deus,
E o nome do Senhor vai ficando blasfemado. Entende? Então, nós devemos sim, como igreja do Senhor, julgar todas as coisas. Reter o que é bom, julgar todas as coisas, segundo a reta justiça de Deus. Mas para que nós venhamos julgar ao próximo, julgar o erro alheio, nós precisamos primeiro estar em santificação com o Senhor. Agora, se eu não estou na santidade do Senhor, do corpo, da alma e do espírito, se eu não obedeço a palavra, se eu sou desobediente, se eu faço aquilo que desagrada ao Senhor, eu não tenho autoridade para julgar ninguém. Porque eu não estou vivendo uma vida santa e plena com o Senhor Jesus. Eu estou condenando a mim mesmo, porque eu estou condenando o pecado do irmão, sendo que eu ainda não fui liberta. Mas a partir do momento que nós recebemos de Deus a libertação e somos transformados, nós como igreja, como servos e servas de Deus, nós temos ali a autoridade do Senhor para repreender e julgar todas as coisas sim. Então você vai deixar um falso profeta subir no altar, pregar heresia, falar o que ele quer, e você não vai condenar, não vai corrigir? É isso? Porque não pode julgar? Não, igreja, nós temos que parar com esse lero-lero, sabe? Com esse mimimi de interpretar a Bíblia de maneira errônea, sabe? De interpretar a Bíblia para satisfazer o nosso ego, o nosso desejo. Então, isso aí é muito perigoso, você andar por essas teses, sabe? Por esses pensamentos. Ah, não julguei para não ser julgados. Mas você lê o texto, lê o contexto dessa passagem que Jesus quis falar. Então, aí fica difícil, né? É como hoje mesmo estava vendo a pregação, um rapaz falando, né? As pessoas pegam um texto fora do contexto para usar como pretexto para viver nas suas carnalidades. Os crentes carnudo, crente carnal. Compreende? Então, é muito difícil, sabe, irmão? A gente hoje viver num mundo onde as pessoas não aceitam mais ser corrigidas, elas não aceitam mais ser confrontadas. Tá difícil. Olha, por isso que a Bíblia fala que muitos entrarão pela porta larga e poucos vão entrar pela porta estreita. Amém? Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? Que nós venhamos abrir os olhos, irmãos. Não deixar a aparência das pessoas nos enganar, né? Porque assim como uma pessoa que ela tem a saia lá no pé, toda coberta, ela pode estar com o seu coração contaminado, assim também são as pessoas que são crentes, mas elas estão vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, sabe? Elas não têm mais reverência com a palavra de Deus, elas vestem o que quer, elas fazem o que quer com o corpo, elas, sabe? Pra elas, assim, é normal, é uma coisa normal. Não existe mais santidade no corpo, não existe mais santidade pra alma, pro espírito, não. Deus só vê meu coração, Deus só quer meu coração, não. Isso aí é uma fala exclusiva, né, de Satanás, né? É o Satanás que usa essa fala, né? Que Deus só quer teu coração, né? E Deus não é açougueiro para querer só seu coração. Porque quando você for morar com Jesus, a sua alma precisa subir, né? O seu corpo fica na terra, mas a sua alma sobe. Só que a Bíblia fala que no arrebatamento nós vamos ser transformados. Então, é meio sem lógica, né? Falar que Deus só quer seu coração, né? E as obras de justiça, a transformação, né? De vida. Então, irmãos, é algo pra gente se pensar, né? Mas assim, eu não vou falar mais nada, porque o vídeo já tá muito longo. Até que o Senhor me deu as palavras, né? Que você possa ser abençoado, né? Edificado através dessa palavra. Procura na Bíblia, irmãos. Estuda na Bíblia. Vê o que o Senhor está falando. Vê o que eu estou falando, se tem base bíblica, né? Porque assim foi com os crentes de Bereia. Tudo que o apóstolo Paulo pregava, os crentes de Bereia, eles iam para a Bíblia, e eles ia ver, confirmar na palavra se aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando estava certo, viu? Então, não fique só nas minhas palavras não, irmãos. Peguem a Bíblia, peguem as passagens que eu falei, né? Estude. Não fique só nas minhas palavras. Eu estou aqui somente para ser usada pelo Senhor na palavra, para transmitir aquilo que Deus, né, colocou no meu coração através da palavra. Tudo que nós fizermos, irmãos, tem que ter base bíblica. Ah, eu acho que pode, eu acho que não pode, eu acho que ele é, eu acho que não é. Não. Olha os frutos. Olha os frutos e vê se esse fulano, esse ciclano, tá realmente de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, perdão.
Que vocês possam ser abençoados em nome de Jesus. Que Deus possa trazer libertação para tua casa, abençoar tua família, teu emprego, tua saúde, teu casamento, tudo que você, né, fazer na tua vida, que o Senhor venha prosperar e colocar as mãos dele em nome de Jesus, amém? Que os irmãos venham ser abençoados, né, para a glória de Deus. E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus, se assim Ele permitir, amém? Deus abençoe vocês, amém? Pai do Senhor, boa noite.